nossos convidados, né? Hoje nós vamos debater um tema extremamente relevante para a humanidade nesse momento de pandemia e de grande angústia sobre o futuro da nossa sociedade. A gente vai falar sobre os esforços da comunidade científica para desenvolver uma vacina eficaz contra o Covid-19. Em especial, vamos tratar sobre a iniciativa mais promissora atualmente em curso, que é a vacina que está sendo desenvolvida pela prestigiosa Universidade de Oxford. Acho que a gente deu sorte nesse seminário, né, nesse webinar, porque o timing não podia ter sido mais perfeito, né? A vacina, como muitos devem estar sabendo, começou a ser testada em seres humanos e o Brasil vai ser um dos países envolvidos nessa rodada de testes, né? Para o nosso debate de hoje, nós vamos contar aqui com dois pesquisadores brasileiros que trabalham em Oxford, muito próximos da equipe que está pesquisando a vacina, e com uma pesquisadora do principal órgão da área de saúde do Brasil, a Fiocruz. Só para apresentar os nossos convidados, né, hoje contaremos, então, com a doutora Eneida Parisotto Lee, que é PhD em Genética e Biologia Molecular, com mais de 12 anos de experiência em vacinologia e desenvolvimento de fármacos. A doutora Eneida ocupa atualmente o cargo de Industry Engagement Manager da Divisão de Ciências Médicas da Universidade de Oxford, e tem laços importantes com o Jenner Institute, que é o instituto que é responsável pelo desenvolvimento da vacina. Já o Dr. Wenhua Li é pesquisador da Oxford Martin School e CEO da organização Action Against Age-Related Macular Degeneration. O professor Li é biólogo molecular com larga experiência na área de novos fármacos e num tema que é muito importante para a gente aqui atualmente, né, que está discutindo essa questão da viabilidade da vacina, ele é especialista na articulação de laços entre academia, indústria e governo, né, o que vai ser fundamental nessa nova vacina. Obrigado, senhora. Doutor Li, passo a palavra para o senhor aí para responder essas perguntas interessantes, né, da doutora Margarete, e também para dar um panorama, né, o senhor mencionou o senhor está acompanhando muito esse cenário de desenvolvimento de vacinas, de vários, né, projetos aí que estão correndo em paralelo, e também sobre a questão de medicamentos, né, de uma busca pela cura da doença, né? Então, eu queria que o senhor contasse isso para a gente, por favor. Legal. Bom, para começar, obrigado, FSB, Flávio, Chico, Marcos, Gabriela, aí nos bastidores, né, colegas aí também, a Isabel no fundo, Eric, etc. E muito obrigado, Margarete, pela excelente atualização sobre o estado da arte da doença no contexto do Brasil. Acho que é tão importante a gente levar isso em conta. Aqui em Oxford, como todos, temos acompanhado com muita atenção todas as frentes abertas, então, para o combate ao Covid-19. Antes de entrarmos, lógico, em medicamentos e vacinas, eu queria reforçar que realmente a única coisa, como a Margarete já falou, que funciona no momento para valer e que todo mundo pode ter uma ação direta e concreta é observar isolamento social, lavagem de mãos, desinfecção, máscaras. Tá? Enquanto a vacina e remédios não vierem, isso que todo mundo pode fazer. Nós estamos fazendo desse lado também, tá bom? O que eu queria fazer, como tem a Eneida, que vai falar mais diretamente sobre a vacina de Oxford, é contar um pouco para vocês do esforço em outras frentes, por exemplo, nas terapias, tá bom? E em relação às vacinas e medicamentos, eu queria ressaltar, como vocês sabem, que é extremamente difícil, demorado e caro para se criar ou descobrir tratamentos, especialmente para doenças novas como a Covid. Tá? Então, nossos espectadores vão perguntar, por que é difícil? Nós botamos um monte de dinheiro nesse negócio, o mundo inteiro, todos os tempos. É difícil simplesmente porque não compreendemos com exatidão nem a biologia humana e nem a biologia viral. Tá? Somos os primeiros a falar. Cientistas, médicos, a gente tenta fazer o que sabe, tenta expandir o conhecimento. Eu gosto de sempre usar analogias, tá bom? Por exemplo, todos nós temos nosso celular. Qualquer um pode abrir esse celular e olhar como que está dentro, que peças que tem, quais são os fios que estão conectados. Mas mesmo assim, a gente não consegue entender como eu, que não sou engenheiro e não desenhei isso, a mágica que acontece quando a gente liga o celular e começa a comunicar, todas as funções que existem, tá bom? Da mesma maneira como nós observamos os órgãos, vasos, nervos, tipos celulares, até mesmo o número de proteínas, sequência de DNA, não entendemos com detalhes como esses circuitos biológicos que realmente existem funcionam, tá bom? Vou dar um exemplo. Aí no Brasil vocês tomam, como a gente toma aqui, paracetamol, acetaminofén, Tilenol, tá? A gente não sabe como funciona.
sabemos que tomando para a dor a baixa temperatura, mas simplesmente não sabemos o mecanismo. Uma outra doença bipolar, por exemplo, é tratada muitas vezes com lítio, que nem é um medicamento, é um elemento, tá? E uma história famosa é a Viagra, que inicialmente foi desenvolvida para tratar a angina. Mas o efeito colateral que teve foi explorado por uma outra indicação. É demorado, pois além da biologia, existe competição em vários níveis para se descobrir medicamentos e tratamentos novos. E com competição, infelizmente, ao invés de unirmos as forças para atacarmos esses problemas de frente, o que acontece é uma fragmentação, tanto de talento quanto de investimento. Tá? Isso gera uma duplicação desnecessária e, na verdade, desincentiva a inovação. Bom, podemos voltar nesse ponto depois, porém, como o Marcos já mencionou antes, esses novos desafios, como essas pandemias que vêm para nos challenge, meu português, desafiar, estão começando a mostrar as falhas do sistema. Então, é muito legal ver o mundo inteiro se unindo, botando resultado rápido e compartilhando. E também é caro, porque, lembra que eu falei, não conseguimos entender biologia. E por isso, não sabemos nem direito por onde começar a atacar o problema, certo? Em geral, nas minhas palestras, eu costumo fazer um pouco mais interativo. Pergunto ao público se eles sabem quanto custa, em média, para desenvolver um remédio novo. Tá? A resposta aqui é 2,6 bilhões de dólares. Eu pergunto para eles quanto tempo vocês acham que leva, em média, para desenvolver remédio novo. A resposta, novamente, é de 10 a 15 anos para um remédio novo. E, mesmo que você gaste 2,6 bilhões de dólares, que em 10, 15 anos, qual a taxa de sucesso desses remédios? Menos de 2%. Tá bom? Então, é uma coisa bem difícil. Todos os critérios que comprovam eficiência e uma coisa que é segura, tá bom? Se você pensar, você quer tomar um medicamento que vai tratar da enfermidade ou do sintoma, mas sem te causar desconforto ou mesmo matar, né? Então, por isso que até hoje em dia não existem mais do que 2.700 remédios aprovados pela FDA, mas esses 2.700 remédios tratam, eles, vamos dizer, modulam apenas 550 proteínas diferentes, alvos terapêuticos diferentes do nosso circuito biológico, se você preferir. De um total de mais de 20 mil proteínas, 20 mil pontos para intervenção. E cada ponto desses, cada parte desse circuito pode interagir com o outro, criando novas funções. Então é muito complexo, é muito, muito complexo. E com isso, né, antes mesmo de a gente considerar proteínas e métodos de ataque dos patógenos, como bactérias e vírus. Então, o que acontece? Dá para ver que não dá para começar, porque teve uma pandemia agora, começar o projeto do zero. Chance de sucesso muito baixa, demora muito, é muito caro. O que fazer então, em tempo de pandemia? Recorre-se então, na indústria, ao que se chama de reposicionamento de fármacos. O que é o reposicionamento? De uma maneira, vamos dizer, informal, é o quebra-galho. Tá? Vamos tentar algum remédio de uma outra doença para quem sabe, funcione para a COVID. Né? Ou seja, uma abordagem de panos quentes até que uma terapia apropriada, ou uma vacina, seja desenvolvida. Nesse âmbito geral, tem uma mistura completa, desde reposicionamento racional, gente que entende da biologia, que entende dos processos biológicos, de tudo que a gente já sabe hoje, é limitado, mas pelo menos é um bom começo, tentando olhar para ver se pode aumentar a chance de sucesso. Por exemplo, pensando, COVID é causado por um vírus. E se pegarmos outras terapias de combate a outros vírus? Será que funciona nesses vírus também? E isso num lado do espectro. Do outro, temos uma abordagem quase, já que moramos em Inglaterra, James Bond, Cassino Royale, tá bom? Por quê? Existem compostos mais relevantes propostos nessa mesma batelada para falar, hey, vamos ver se funciona. Porque está valendo tudo mesmo, tem um monte de dinheiro por aí no sistema, tá? Então, ainda bem que ninguém levou a sério a ideia de um político famoso de usar alvejante.
Porém, existe uma lista extensa, de vários compostos que não aconselho ninguém a olhar nem a seguir, porque dessa lista são apenas poucos que têm realmente fundamento científico. Tá? O resto é loteria. No momento, temos, e isso são números que eu tenho recebido como relatório de algumas companhias, hoje existem 747, hoje 8 de junho, 747 terapias sendo propostas como possíveis tratamentos para a Covid. Aproximadamente 100 delas, como a Margarete falou, são vacinas. Mas dessas 747, mais de 70% dessas tentativas são experimentais ou em estado pré-clínico, ou seja, nem foi testado em um ser vivo. Então a chance de sucesso é muito baixa. Tá? Dos compostos que podem ser já testados em humanos e, portanto, já registrados para ensaios clínicos no mundo, tem se registrado, até o momento, mais de 2.000 ensaios clínicos no mundo inteiro. Então, a gente pensa, puxa, que legal, um monte de esforço por aí no mundo. Porém, se você olhar de baixo, o que esse número representa, vemos que desses 2.000 ensaios, 400 deles são com cloroquina ou hidroxicloroquina, que já foi provado que não funciona. Tá bom? Enquanto isso, tem um monte de gente ainda testando. Por quê? Era uma loteria. Era uma loteria, todo mundo que botasse um ticket ali, talvez tivesse chance de sair sucesso. Com o Remdesivir, por exemplo, que todo mundo tem falado recentemente, apenas 22 ensaios, mas porque Remdesivir é um pouco mais complexo de manufaturar, e só existe uma companhia que retém os direitos dela. Tá? Mas se você olhar todos os ensaios, vem a pergunta, eles estão testando para quê? Né? Estão testando para ver se abaixa a infecção, para ver se é contra a pneumonia, se abaixa os sintomas de pneumonia, contra a reprodução do vírus. É um balaio de gato, infelizmente. Porém, várias instituições de renome têm tentado liderar essas campanhas, tá bom? Então, Oxford, além da vacina, que a Anida vai falar daqui a pouco, também tem liderado uma campanha nacional, racional, tá? É uma das maiores campanhas racionais de reposicionamento para a Covid. Chama Recovery. Então, vocês podem procurar na rede Recovery, R-E-C-O-V-E-R-Y, e Oxford. Vocês vão achar que ali tem uma lista de 6 medicamentos novos, medicamentos existentes, que os cientistas já estão tentando olhar para ver se funciona ou não para endereçar Covid. A hidroxicloroquina foi incluída justamente para o tirateima, que tem tantos estudos por aí, e o resultado foi anunciado no dia 5 agora, tá? E o resultado disso é que não funciona. O ensaio envolveu mais de 4.500 pessoas, mais de 1.500 pessoas doentes, pacientes, o resto controle. Não tinha diferença, tá? Nem na mortalidade, nem no tempo de redução de hospital. Bom, para fechar essa minha parte dessa forma, frente aos desafios e urgência causada pelo Covid, e considerando as dificuldades de se desenvolver fármacos, a melhor estratégia ainda, no momento, é a imunização através de vacinação. Desenvolvimento de vacinas também é demorado e difícil, tá bom? Porém, como vocês viram na palestra da Eneida, a nossa sorte é que já tinha gente trabalhando nessa área. Ok? Então, passa a palavra de volta para você, Flávio. Muito obrigado, doutor Lee. Doutora Eneida, e essa famosa vacina? Conta para a gente como ela funciona e qual é a sua visão sobre ela. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à FSB pela oportunidade de participar dessa conversa. E antes de eu começar, eu preciso fazer uma pequena correção na introdução que você fez, Flávio. Eu venho trabalhando na Universidade de Oxford há mais de 12 anos, mas em áreas diversas, como regulação gênica. Na verdade, meu doutorado foi em genética e biologia molecular. Eu trabalhei também na área de desenvolvimento de fármacos e em vacinologia por um tempo menor, mas como biologista molecular, na área de transcriptômica em português. Então, eu conheço o pessoal do Jenner, sim, por conta desse tempo menor que eu trabalhei lá em transcriptômica.
Queria reforçar também, mais uma vez, que os comentários que eu vou fazer aqui são meus, eu não estou representando uma posição oficial da Universidade de Oxford. Eu vou começar com slides, deixa eu pegar, para facilitar o que os aspectos que eu vou comentar sobre a vacina. Eu preparei alguns slides, eu acho que fica mais fácil. Então, conforme a Margarete e o Lee comentaram, cientistas pelo mundo todo estão trabalhando intensivamente para desenvolver uma vacina contra a Covid-19. No momento, existem mais de 100, com certeza, vacinas em desenvolvimento. Hoje eu li 150, eu não sei se isso é correto, mas mais de 100 é certo. E através das seguintes plataformas tecnológicas. Ups, isso aqui está... Não, é o primeiro slide. Acidentalmente já mudou. Tá. Então, as seguintes plataformas tecnológicas estão sendo usadas para o desenvolvimento dessas vacinas. Vacinas virais. Muitas vacinas são feitas através dessa tecnologia, por exemplo, vacinas contra sarampo ou pólio. Os vírus usados nessas vacinas são os da própria doença, depois de serem atenuados ou inativados. Já nas vacinas com vetor viral, um vírus vetor, por exemplo, um adenovírus, é modificado geneticamente para que produza proteínas do coronavírus no nosso corpo, provocando resposta imune. Por conta dessas modificações genéticas, os vírus vetores não causam doença. Essas vacinas podem usar dois tipos de vírus, aqueles que se replicam nas nossas células, novamente, sem causar doença, e os que não podem mais se replicar por conta da inativação de certos genes. Existem pelo menos 25 grupos desenvolvendo vacinas contra a Covid-19 usando esse tipo de plataforma tecnológica. O de Oxford é um deles. No caso das vacinas de ácidos nucleicos, DNA ou RNA contendo instrução para proteínas do coronavírus são inseridas em células humanas que vão produzir as proteínas do vírus. Novamente, essas proteínas vão promover resposta imune. E, finalmente, a última das plataformas tecnológicas sendo usadas são as vacinas baseadas em proteínas. Nesse caso, as proteínas do coronavírus são diretamente injetadas no corpo, pode ser fragmentos de proteínas ou partículas semelhantes a vírus, que contêm estrutura externa do vírus, mas não o conteúdo interno. Então, todas essas tecnologias visam promover resposta imune e, em última análise, proteção contra a doença. Vou dar o slide. A vacina desenvolvida na Universidade de Oxford é um programa de resposta rápida. A plataforma tecnológica desenvolvendo a vacina candidata é baseada num adenovírus, ou seja, um vírus de DNA, e esse adenovírus causa resfriado comum em humanos, não quando na vacina, claro, porque, como eu expliquei no slide anterior, esses vírus vetores são modificados para que não causem doença. Ao invés de usar adenovírus humano, o grupo de Oxford usou adenovírus de chimpanzé, daí que vem o CH no nome da vacina, que vocês devem estar vendo. A gente está usando o mouse aqui para apontar na tela, acho que vocês estão vendo isso. Isso porque nós temos algum nível de imunidade contra diversos adenovírus humanos. Significa, em termos práticos, que o nosso sistema imune acaba destruindo a vacina. Então, é essa a vantagem de se usar adenovírus de chimpanzé quando comparado com adenovírus humano. Esse vírus é recombinante, ele não se replica por conta da inativação de alguns genes. Olha, os genes aqui na figura esquematizados em cinza, são os genes do vetor viral, e ele tem o gene que codifica a proteína spike do SARS-CoV-2,
mostrado em laranja na figura, inserido no DNA do vírus vetor. A vacina é injetada por via intramuscular e a proteína spike, que é antigênica, é produzida nas nossas células e promove resposta imune. Então, Oxford vem trabalhando nesses vetores há anos e essa tecnologia foi testada recentemente contra um outro coronavírus, o MERS, num ensaio clínico de fase 1. A vacina candidata, MERS, como eu disse, ela se mostrou segura, se mostrou imunogênica e pareceu um bom caminho, ou caminho óbvio, para o desenvolvimento de uma outra vacina contra o coronavírus que causa a Covid-19. Esse trabalho prévio dos pesquisadores, se não me engano, esses vetores foram desenvolvidos em 2012, é um dos fatores que permitiu esse programa de resposta rápida, pois o desenvolvimento de uma vacina, como o Lee acabou de comentar, normalmente leva anos.